So let's take a moment to prepare ourselves spiritually for our study. Então vamos tomar um momento agora para nos prepararmos espiritualmente para o nosso estudo. Keeping in mind that God the Holy Spirit is the one who guides us into truth. Tendo em mente que é Deus, o Espírito Santo, que nos guia na verdade. So we need the ministry of the Holy Spirit in our lives to be able to comprehend the significance of what we read in Scripture. E assim nós precisamos da orientação do Espírito Santo em nossas mentes para nós entendermos o significado daquilo que nós vamos estudar. Okay. So you examine yourself before the Lord. If there's sin right now between you and God, you confess those sins to the Father. E assim examine a si mesmo agora diante do Pai para ver se há algum pecado, e aí você confessa esse pecado ao Pai. Let us pray. Oremos. We give thanks to you, Heavenly Father, that we can know that we are sanctified even in our experience. Senhor, te agradecemos porque aprendemos que podemos ser santificados em nossa experiência. We can have confidence that the Holy Spirit will work in us Podemos ter confiança de que o Espírito Santo trabalhará em nós because of the promises given in your word. por causa das promessas dadas em tua palavra. I pray that this evening your Holy Spirit will guide us into truth. Rogamos que nesta noite o teu Espírito Santo venha nos guiar à verdade, Open the eyes of our heart que abra os olhos de nosso coração so we might have a better understanding of your plan and your purpose. para podermos ter uma melhor compreensão do teu plano e do teu propósito. That we might use this knowledge to serve you better. E para que possamos usar essa compreensão, esse conhecimento para melhor te servir. I ask this in Christ's name. E nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. All right, we have seen the Old Testament principles with regard to the kingdom. Temos visto os princípios do Antigo Testamento com relação ao reino. From the very beginning of the human race, God had designed a plan whereby a member of the human race would have dominion over his creation. Desde o início da criação foi o plano de Deus que o ser humano tivesse domínio sobre a criação. But Adam lost this dominion when he sinned. Mas veja que Adão perdeu esse domínio ao pecar. But God has chosen certain members of the human race to act as administrators. E Deus escolheu alguns membros da raça humana para agirem como administradores. But he ultimately made promises to Abraham that one of his descendants would be the Messiah. E por fim ele fez promessas a Abraão que um dos seus descendentes seria o Messias. And then one of Abraham's descendants by the name of David was given promises. E aí também um dos descendentes de Abraão, por nome Davi, a ele lhe foram feitas promessas That his throne would be established forever. que seu trono seria estabelecido para sempre. And there would always be a man to sit on David's throne. E que sempre haveria um homem para se assentar no trono de Davi. But we saw that the last person in the line of David to sit on his throne was Zedekiah. Mas nós vimos que o último homem na linhagem de Davi a sentar-se no seu trono foi Zedequias. And in 586, Nebuchadnezzar conquered Jerusalem. E em 586, Nabucodonosor conquistou Jerusalém And took Zedekiah captive. e levou Zedequias cativo. And since that time, there has been no king on David's throne. E desde aquele momento não houve rei no trono de Davi. But Jesus Christ is born of the seed of David. Mas Jesus Cristo nasceu da semente de Davi. And he is the long-promised Messiah. E ele é o Messias prometido há tanto tempo. And in the Old Testament,
it was prophesied that he would establish an eternal kingdom. E no Antigo Testamento foi prometido que ele estabeleceria um reino eterno. But when Jesus came to his own people, they rejected him as being their king. Mas quando Jesus veio, o seu próprio povo o rejeitou como rei. And even though he offered the kingdom to them, they would not do what was necessary to prepare for the kingdom. E mesmo ele oferecendo-lhes o seu reino, eles não fizeram o que era necessário para se preparar para esse reino. And so the kingdom has been postponed. E assim o reino foi adiado. Okay, we saw the characteristics of the kingdom that were prophesied in the Old Testament. E nós vimos as características do reino que foram profetizadas no Antigo Testamento. Where the curse that was pronounced upon creation will be removed. Quando a maldição que foi pronunciada sobre a criação será removida. And when Christ establishes his kingdom, there will be perfect environment. E quando Cristo estabelecer o seu reino, haverá um ambiente perfeito. There won't be bad weather. Não haverá mau tempo. No wild animals. Ou animais selvagens. There will be great prosperity. Haverá grande prosperidade. There will be universal peace. E paz universal. Perfect administration of justice. Perfeita administração da justiça. No wars. Não haverá guerras. And there will be one ruler over all the earth. E haverá um dominador sobre toda a terra. Now, Jesus Christ is going to rule the world from Jerusalem. E Jesus Cristo governará o mundo a partir de Jerusalém. Israel will become the greatest nation in the world. Israel se tornará a maior nação do mundo. There will be increased spirituality. Haverá espiritualidade avançada. Everyone will have knowledge of the Lord. Todos terão conhecimento do Senhor. Satan and his demons will be cast off the earth during that time. Satanás e seus demônios serão tirados da terra durante esse tempo. And so all religion will be removed and there will be only true worship of God. E assim toda religião será removida e haverá somente adoração verdadeira a Deus. So it's going to be an absolutely perfect environment. E assim haverá um ambiente absolutamente perfeito. Of course, those who are born during that period of time will be born with a sin nature. É claro que todos os que nascerem durante esse período nascerão com a natureza pecaminosa. And they will need to be saved. E eles vão precisar ser salvos. But there will be many, even under perfect conditions, who will reject Jesus Christ as Savior. Mas haverá muitos, mesmo sob uma condição perfeita, que rejeitarão Jesus Cristo como Salvador. And at the end of 1,000 years, Satan will be released from his prison. E no final de 1000 anos, Satanás será liberto de sua prisão. And will lead a final revolt against Jesus Christ. E vai liderar uma revolta final contra o Senhor Jesus. But he will be defeated and cast into the lake of fire. Mas ele será vencido e lançado no lago de fogo. Following this, there will be the destruction of the universe. Após isso, haverá a destruição do universo. There will be the final judgment for all unbelievers. E haverá o julgamento final para todos os descrentes. And after they are cast into the lake of fire, God will create a new heaven and a new earth. E após eles serem lançados no lago de fogo, Deus criará um novo céu e nova terra. And then that kingdom that Christ had established on the earth will merge into the eternal kingdom of God. E aí então aquele reino estabelecido no milênio entrará para essa eternidade. Now these things were clearly taught in the Old Testament. E essas coisas foram claramente ensinadas no Antigo Testamento. So Jesus Christ was born of the Virgin. E assim Jesus Cristo nasceu da Virgem. And he had a prophet to announce his coming. E ele teve um profeta para anunciar a sua vinda. And just as there was a prophet who anointed each of the kings in the Old Testament, so also Jesus would be anointed by a prophet. E assim como houve profeta para ungir cada rei no Antigo Testamento,
Jesus também foi ungido por um profeta. All right, so we come now to the kingdom which is offered to first century Israel. E agora então nós chegamos ao reino que foi oferecido ao Israel do primeiro século. I remember we introduced you to the times of the Gentiles. Lembra que nós apresentamos vocês aos tempos dos gentios. Remember the times of the Gentiles? Lembra dos tempos dos gentios? It's that period of time when there is no king on David's throne. É aquele período de tempo quando não há nenhum rei no trono de Davi. And in fact, the city of Jerusalem will be trampled down by various Gentile powers. E de fato, vários poderes gentios vão pisotear Jerusalém, o povo de Israel. So this started with the removal of Zedekiah in 586. E isso começou com a remoção de Zedequias em 586. It was current during the time that Christ was on the earth. E foi corrente também durante o tempo que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui na terra. And it continues today. Continua hoje. And it will continue until Jesus returns to the earth at his second advent. E continuará até que o Senhor Jesus Cristo retorne à terra no seu segundo advento. So when Jesus was born into the world, it was under the times of the Gentiles. E assim, quando o Senhor Jesus nasceu nesse mundo, foi durante os tempos dos gentios. And Israel was under the domination of Rome. E Israel estava sob o domínio de Roma. All right. Now Jesus Christ, when he came into the world, is going to offer a kingdom to Israel. E assim, quando o Senhor Jesus Cristo vem ao mundo, falando do seu primeiro advento, foi para oferecer um reino a Israel. Now remember, in the Old Testament it was taught that when Messiah came, he would destroy the enemies of Israel and establish peace. Lembra-se que foi prometido no Antigo Testamento que ao Messias vir ao mundo, ele destruiria os inimigos de Israel e ofereceria paz eterna. And this is what the people of Israel were looking for. E era por isso que o povo de Israel estava procurando. But Jesus is going to say there are conditions that must be met for you to enter into this kingdom. Mas Jesus vai dizer, há condições a se cumprir para vocês entrarem nesse reino. Okay, so let's take a look at these things. Então vamos dar uma olhada nisso. In the Gospels, Jesus is identified as the long-awaited royal heir to David's throne. Nos evangelhos, o Senhor Jesus é aquela pessoa real, tanto tempo aguardado pelos judeus. And it was necessary for first century Israel to put Christ on the throne in order to enter into the blessings that were promised in the covenants. E era necessário que o Israel do primeiro século colocasse Jesus no trono para eles receberem as bênçãos desse reino. And so when Jesus Christ came, there was the offer of the kingdom. E assim, quando o Senhor Jesus veio, houve a oferta desse reino. And this offer is found in the proclamation, repent, for the kingdom of heaven is at hand. E essa oferta é encontrada na proclamação: arrependam-se, pois o reino está às portas. In Matthew 3:1, Em Mateus 13:1, before Jesus began his public ministry, there was the forerunner. antes de Jesus começar o seu ministério público, houve o seu antecessor. So in those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. That was his message. Essa foi a mensagem dele. I will talk about this message in a moment, E nós já vamos falar dessa mensagem. but I want you to notice in Matthew 4 verse 17, Mas eu gostaria que você percebesse em Mateus 4:17, from that time Jesus began to preach and say, repent,
for the kingdom of heaven is at hand. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. That's the same message that John had. É a mesma mensagem que João trouxe. When Jesus sent out the 12 disciples, Quando Jesus estabeleceu os 12 discípulos, Matthew apóstolos, 10:5, Mateus 10:5, these 12 Jesus sent out and commanded them, saying, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: do not go into the way of the Gentiles, and do not enter a city of the Samaritans. não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, But go rather to the lost sheep of the house of Israel. mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. And what was their message? E qual foi a mensagem? As you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. So now he sends out his 12 disciples. E aí então ele envia os seus 12 discípulos. Now later on, Jesus will send out 70. E mais tarde o Senhor Jesus envia 70. Let me see. Yeah. Luke 10:1, after these things the Lord appointed 70 others also. Lucas 10:1, depois disso o Senhor designou outros 70. And he sent them 2 by 2 before his face into every city and place where he himself was about to go. E ele os enviou de 2 em 2 para que o procedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. And their message, E a mensagem deles: the kingdom of God has come near to you. a vós outros está próximo o reino de Deus. Okay? So we see this repeatedly in the ministry of John, Jesus, the 12, and then the 70. Nós vemos isso repetidamente através do ministério de João, de Jesus, dos 12 e dos 70. All right, now it says, repent, for the kingdom of heaven is at hand. E dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Now, some people want to know, is this different from the kingdom of God? E aí algumas pessoas querem saber: isso é diferente do reino de Deus? Well, Matthew is the only gospel writer to use the phrase kingdom of heaven. Bem, Mateus é o único escritor dentre os autores a usar a expressão reino dos céus. But in a few places he also uses the expression kingdom of God. Mas em alguns poucos lugares ele também usa a expressão reino de Deus. Now Matthew was specifically designed to be directed to a Jewish audience. E Mateus foi especificamente dado para se dirigir à audiência judaica. And so some have thought that he talks about the kingdom of heaven rather than the kingdom of God, so as not to use the name of God in a frivolous manner. E assim alguns entendem que ele usa a expressão reino dos céus em vez de reino de Deus, para não usar a palavra Deus de maneira vã, frívola. But I don't think that's right, Mas eu não acho que isso esteja correto. because he also uses the expression kingdom of God. Porque ele também usa a expressão reino de Deus. Is there a difference between the kingdom of heaven and the kingdom of God? Há uma diferença entre reino dos céus e reino de Deus? No, there is no difference. Não, não há diferença. Because if we examine the other gospels, we will find in the same event, Matthew will say kingdom of heaven, but Mark and Luke will say kingdom of God. Porque se nós examinarmos os mesmos eventos, a mesma fala em Marcos e Lucas,
nós vamos ver que aquilo que eles se referem como reino de Deus, Mateus se refere como reino dos céus. So we can say confidently there is no difference between kingdom of heaven and kingdom of God. Então podemos dizer confiadamente, não há diferença entre reino dos céus e reino de Deus. So why does Matthew use this expression kingdom of heaven? Então por que será que Mateus usa essa expressão reino dos céus? You should understand we have 4 different gospels for a reason. Entenda que nós temos 4 evangelhos diferentes por uma razão. Each of them presents Jesus in a different light. Cada um deles apresenta Jesus sob uma luz diferente, From a different perspective. uma perspectiva diferente. Matthew is the gospel of the king. Mateus é o evangelho do rei. He has more to say about the king and the kingdom than any of the other gospels. Ele tem mais a dizer a respeito do rei e do reino do que qualquer um dos outros evangelhos. Mark, instead of presenting Jesus as the king, presents him as the servant of Jehovah, the servant of God. Marcos, em vez de apresentar o Senhor Jesus como rei, ele o apresenta como o servo de Jeová, como o servo de Deus, The one who came to serve. aquele que veio para servir. Luke presents Jesus as the Son of Man. Lucas apresenta Jesus como filho do homem. John presents Jesus as the Son of God. E João apresenta Jesus como filho de Deus. And each gospel writer had a perspective. He had a purpose in writing as he did. E cada um desses escritores tinha uma perspectiva, um olhar que ele usou para escrever. Well, Matthew is writing and saying, the king has come, he offers his kingdom. Assim Mateus estava escrevendo: o rei chegou e ele oferece o seu reino. So, in Matthew 1 we have the genealogy of the king. E assim em Mateus capítulo 1 nós temos a genealogia do rei. In chapter 2, the wise men come to worship the No king. capítulo 2, os homens sábios vieram adorá-lo. In chapter 3, we have the forerunner of the king. E no capítulo 3 nós temos o predecessor do rei. In chapter 4, Satan offers Jesus the kingdoms of the world. No capítulo 4, Satanás apresenta Jesus e oferece os reinos do mundo. But he resists that temptation Mas ele resiste a essa tentação because he has something that will be greater than all the kingdoms of the world. porque ele tem algo que será maior do que todos os reinos do mundo. He himself will establish the perfect kingdom. Ele próprio estabelecerá o reino perfeito. And then in chapters 5, 6, and 7 we have the preparation or the requirements for the kingdom. E aí então nos capítulos 5, 6 e 7 nós temos os requerimentos, a preparação para o reino, Which requires not only behavior but also a perfect righteousness. que requer não só comportamento, mas a justiça perfeita. So in 9, 10, and 11 Jesus is going out to minister and offer his kingdom. E assim, nos capítulos 9, 10 e 11, o Senhor Jesus sai a ministrar e oferecer o reino. He sends out his disciples, he sends out the 70 to announce this kingdom. Ele envia os discípulos e os 70 para anunciar esse reino. But chapter 12 is crucial. Mas o capítulo 12 é crucial. This is the rejection of the king. Esta é a rejeição do rei. It's a very significant chapter. We'll take a look at it a little later. É um capítulo muito significativo e nós vamos vê-lo mais adiante. Jesus came, he said, I'm the king. Jesus veio e disse: eu sou o rei. The kingdom is near. O reino está próximo. Prepare for the kingdom. Preparem-se para o reino. They said, you're not the king. E eles disseram: você não é o rei. And Israel in the first century E Israel committed the unpardonable sin. no primeiro século cometeu o pecado para o qual não há perdão. They rejected their king. Eles rejeitaram o seu rei. And what was unpardonable is the fact that now they have no opportunity to enter the kingdom.
E a questão imperdoável é que nesse instante, então, eles não têm mais a oportunidade de entrar no And reino. after Matthew chapter 12, no more is there any mention of the kingdom of God being near. E após Mateus 12, não há mais menção do reino de Deus estar próximo. That offer for Israel is no longer in effect. Essa oferta a Israel perdeu o seu efeito. We'll see these things. E nós veremos isso. All right, why does Matthew use the expression the kingdom of heaven? Por que Mateus usa a expressão reino dos céus? It's because of language from the Old Testament. É por causa de linguagem do Antigo Testamento. In Daniel chapter 2 verse 44, Em Daniel capítulo 2, verso 44. and in the days of these kings, Mas nos dias destes reis. what kings? Que reis? Well, these are the times of the Gentiles, Bem, são os tempos dos gentios, the succession of earthly empires, a sucessão de reinos terrestres, until the Messiah will come. até o Messias vir. So in the days of these kings, the God of heaven, notice he is called the God of heaven. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu, e perceba, ele está dizendo o Deus dos céus, And he will set up a kingdom. suscitará um reino. Matthew gets his expression right here. We have the God of heaven who will set up a king, and therefore it's a kingdom of heaven. Então Mateus pega a sua expressão justamente daqui, porque há um Deus do céu que suscitará o seu reino, então é o reino do céu. Yes, it is the kingdom of God, Sim, é o reino de Deus, but it's the God of heaven who sets it up. mas é o Deus do céu que suscita esse reino. This kingdom will never be destroyed, Este reino não será jamais destruído. and there will be no kingdom after that will be ruled over by other people. E não haverá outro reino após esse que será governado por outro povo. But rather the kingdom of heaven will break in pieces all other kingdoms, Mas em vez disso, o reino do céu esmiuçará e consumirá todos estes reinos. and the kingdom that God establishes will stand forever. E o reino que Deus estabelece permanecerá para sempre. Also, in Daniel 4:37, Nebuchadnezzar praises and extols and honors the King of heaven. E também nós vemos em Daniel 4:37 que Nabucodonosor louva, exalta e glorifica o Rei do céu. And so Matthew is getting his expression from the book of Daniel. E assim Mateus está pegando a sua expressão do livro de Daniel. All right, now the message is that the kingdom of heaven is at hand. E assim a mensagem é que o reino dos céus está próximo. Doesn't mean it's here. Não quer dizer que está aqui, It's not present, não está presente, but it's near. está próximo, It's close by. está perto. Now we need to understand that the kingdom has not arrived, E nós precisamos compreender isso, que o reino não chegou. but what we have here is a bona fide offer to establish the kingdom, E o que podemos ver aqui é que há uma oferta bonificada de estabelecer o reino. but Israel must recognize Messiah as her king, Mas Israel precisa reconhecer o Messias como seu rei. because Jesus is not going to come and take this kingdom by force. Porque Jesus não vai vir e tomar esse reino à força. Rather, the people of Israel must enthrone Christ as king. Ao contrário, é o povo de Israel que tem que entronizar o Cristo como seu rei. And only then will she enter into her blessings that were promised by God. E só então ela entrará nas bênçãos prometidas por Deus. All right, now it's very interesting
when we read this expression, repent for the kingdom of heaven is at hand, that the kingdom is not defined. E é interessante que quando vemos essa expressão arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, o reino não é definido. There's no discussion about the kingdom. Não se discute a respeito do reino. What is this kingdom? Que reino é esse? What is John talking about? Do que João está falando? So he stands up and he begins to preach about a kingdom. E assim ele se levanta e começa a pregar sobre um reino. And the people are saying, what are you talking about? E as pessoas não dizem do que você está falando. What is this kingdom? Que reino é esse? Who is the king? Quem é o rei? They're not asking those Eles questions. não estão fazendo essas perguntas. Why not? Por que não? Because they know what he's talking about. Porque eles sabem do que ele está falando. The kingdom that John is announcing is the one that was prophesied to such a great extent in the Old Testament. O reino de que João está falando é o reino que foi profetizado tanto no Antigo Testamento. It's a concept they already understood. É um conceito que eles já compreendiam. The Old Testament defined very clearly a coming earthly messianic kingdom. O Antigo Testamento havia definido bem claramente sobre um reino que viria, que seria terreno e seria messiânico. Now, the way that communication works is this. A maneira como a comunicação funciona é assim. If I define a term, Se eu defino um termo, it always has that definition unless I inform you that I'm now using the word in a different way. Esse termo sempre terá aquela definição, a menos que eu avise que agora estou usando o termo de outra forma. So we have the Old Testament scriptures that talk about the kingdom. E assim nós temos as escrituras do Antigo Testamento que falam sobre o reino. And if John and Jesus and the disciples meant something different, then they would need to inform the audience. E se João, Jesus e os discípulos fossem usar o termo de outra forma, então eles teriam que avisar que estariam mudando. But because the term kingdom is not defined in the Gospels, Mas porque o termo reino não é definido nos evangelhos, and we don't have any clue that there's been a change in meaning, e nós não temos nenhuma pista de ter havido uma mudança de significado, therefore the way that the word kingdom is used in the New Testament must be determined according to its Old Testament usage. assim, a forma como o termo reino é usado no Novo Testamento deve vir acompanhado do significado dado no Antigo Testamento. So that vision that Nebuchadnezzar had about the four empires, E assim essa visão que Nabucodonosor teve dos 4 impérios it went beyond the end of those four empires. foi além do final desses 4 impérios. It contemplated a future empire that would be totally different in character. Contemplava esse reino futuro que seria totalmente diferente em caráter. And we are told that there is going to be a fifth kingdom, and that will be the one of the promised Messiah. E foi nos dito então que haveria um 5º reino e que esse seria diferente de todos os outros, esse do Messias. So in Daniel chapter 7, E assim em Daniel capítulo 7, I was watching in the night visions, and behold, one like the Son of Man coming with the clouds of heaven. eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. He came to the Ancient of Days, E dirigiu-se ao ancião de dias, and they brought him near before him. e o fizeram chegar até ele. Ancient of Days, that's God the Father. Ancião de dias é Deus Pai. Then to him, the Son of Man, Foi-lhe então ao filho do homem a title for the Messiah, um título para o Messias. to him was given dominion and glory and a kingdom, Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, that all peoples, nations, and languages should serve him. para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away.
O seu domínio é domínio eterno, que não passará. And the kingdom, the one which will not be destroyed. E o seu reino jamais será destruído. Okay, so the kingdom is defined in the Old Testament. Assim, o reino é definido no Antigo Testamento. This is the 6th century before Christ. E esse é o 6º século antes de Cristo. Isaiah was the 8th century before Christ. Isaías foi o 8º século antes de Cristo. David was the 10th century before Christ. Davi foi o 10º século antes de Cristo. Okay? And they all are giving definitions of the kingdom. E a todos eles lhes é dado definição do reino. Now, after Daniel, there was very little prophecy. Depois de Daniel, houve muito pouca profecia. And really for more than 500 years, the people of Israel had no prophet. E, na verdade, por mais de 500 anos, Israel não teve nenhum profeta. They were rather in this state of anticipation. Eles, na verdade, ficaram naquele estado de antecipação, They were de waiting espera. for the fulfillment of the kingdom promises. Estavam esperando que se cumprissem as promessas. So next appeared John the Baptist, who took the kingdom message up right where the Old Testament prophets left off. E aí chega então João Batista, que pega essa mensagem do reino exatamente onde os profetas do Antigo Testamento deixaram. So you can read the book of Malachi, and it's talking about the coming of Messiah. Você lê o livro de Malaquias e ele está falando da vinda do Messias. The next prophet is John the Baptist. O próximo profeta é João Batista. His message, the kingdom of heaven is near. E a sua mensagem, o reino do céu está And it was próximo. near because the king himself was about to appear in the midst of Israel. E estava próximo porque o próprio rei de Israel apareceria no meio de Israel. So when John began to preach the kingdom of heaven is at hand, what did his Jewish audience understand? E assim, quando João começa a pregar o reino dos céus está próximo, o que é que esses judeus que ouviram entenderam? Their thoughts would turn to the Old Testament. É só voltar para o Antigo Testamento. And so the offer now is something that was unique for first century Israel. E assim, essa oferta foi algo único para um Israel do primeiro século. It has never been offered again. E nunca mais foi oferecido. It was only for Israel during the time of Christ. Foi só para Israel no tempo de Cristo. And this is an offer only for Israel. E esta é uma oferta só para Israel. That's why we just read in Matthew 10 when he said, "Don't go to the Gentiles, don't go to the Samaritans." Por isso que nós lemos em Mateus 10, não vão aos gentios, não vão aos samaritanos. Only to the lost sheep of the house of Israel. Somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. And your message? Repent, the kingdom of heaven is at hand. E a mensagem? Arrependam-se, o reino do céu está próximo. So this indicates it was only for Israel and only for that generation. E isso indica que era só para Israel e só para aquela geração. There was a Gentile woman, Houve uma mulher gentia and she came to Jesus and she wanted a favor. e ela veio a Jesus e ela queria um favor. And Jesus said to her, "I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel." Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Now these verses used to bother me tremendously. E esses versículos me incomodavam muito. Why wouldn't he go to the Gentiles? Por que é que ele não ia para os gentios? Why would he say, don't go to the Samaritans? Por que ele dizia não vá aos samaritanos? Why would he say such a thing to this Gentile woman? Por que ele seria capaz de dizer tal coisa a essa mulher gentia? I couldn't understand Eu that. não conseguia entender isso. We'll answer that in a minute. E nós vamos responder isso num instante. Now, if first century Israel had accepted Jesus as Messiah,
then the kingdom would have become a reality. Se o Israel do primeiro século tivesse aceito o Messias, então o reinado teria se tornado uma realidade. And this would not only have affected Israel, but the whole world. E isso não só teria afetado Israel, mas o mundo inteiro. We saw last night how when the kingdom is established, it's not just for Israel, but it impacts the entire world. Nós vimos ontem à noite, porque uma vez o reino estabelecido, ele não é só para Israel, mas afeta, impacta o mundo todo. So if Israel had accepted Christ as their king, then the times of the Gentiles would have terminated and the kingdom would have been established. E assim, se Israel tivesse aceito o Messias como rei, os tempos dos gentios teriam terminado. Now, part of the problem that we have in understanding what takes place in Matthew, e parte do problema da má compreensão do que acontece em Mateus, when he says don't go to the Gentiles or to the Samaritans, quando ele diz não vá aos gentios, não vá aos samaritanos, the problem is that many people today have misinterpreted the offer of the kingdom as being the means of personal salvation. o problema é que as pessoas não compreendem que a oferta do reino é um meio de salvação. This is not a presentation of the gospel. Não é uma apresentação do evangelho. It's an offer of the kingdom. É uma oferta do reino. That's very different. E isso é muito diferente. And what happens if you turn this offer of the kingdom into personal salvation? E o que acontece é que se você transforma esse oferecimento do reino em salvação pessoal, then you're going to end up with a gospel of works. Você acaba tendo um evangelho de obras. We are not saved by works. E nós não somos salvos por obras. But when we read about what Jesus said about the kingdom, he's talking about change your lifestyle, change your attitude, change the way that you live. Porque quando nós ouvimos o Senhor Jesus falando sobre o reino, ele fala: mude a sua maneira de viver, mude as suas ações. You need to prepare to enter into the kingdom. Vocês precisam se preparar para entrar no reino. Now there is also a requirement for a person to have God's righteousness. E também há um pré-requisito para a pessoa receber a justiça de Deus. But if you understand that the offer of the kingdom is not the presentation of the gospel of salvation. Mas se você entender que o Senhor Jesus oferecer o reino não é a apresentação do evangelho da salvação, This will save you a lot of confusion. isso vai te livrar de muita confusão. But you find many preachers today Mas você encontra muitos pregadores hoje who have said that the offer of the kingdom is the preaching of the gospel. dizendo que o reino sendo oferecido, esse é a pregação do evangelho. For example, John MacArthur, Por exemplo, John a MacArthur, very well-known Bible teacher, ensinador muito conhecido da palavra de Deus, and he wrote a book called The Gospel According to Jesus. ele escreveu um livro chamado O Evangelho de Acordo com Jesus. And he said, when Jesus proclaimed his kingdom, he was preaching salvation. E ele diz: quando Jesus ofereceu o seu reino, ele estava pregando a salvação. But what is presented in Matthew's gospel is something very different from what we would do in preaching the gospel. Mas o que é apresentado no Evangelho de Mateus é algo muito diferente do que nós fazemos apresentando o Evangelho. Where we tell people, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Quando dizemos: creiam no Senhor Jesus Cristo e vocês serão salvos. Jesus said, whoever believes in me has eternal life. O Senhor Jesus Cristo disse: quem crer em mim tem a vida eterna. Now we are to preach the gospel to all nations. E nós devemos pregar o Evangelho a todas as nações. The offer of the kingdom was only extended to the nation of Israel. O oferecimento do reino só se estendeu à nação de Israel. And they were told the kingdom of heaven is at hand.
E foi-lhes dito, o reino dos céus está próximo. But this is not our message to the world today. Mas essa não é a nossa mensagem ao mundo hoje. So the gospel of the kingdom was the good news that this prophesied kingdom was near. E assim, o evangelho do reino eram as boas notícias de que esse reino estava próximo. So be clear, this gospel of the kingdom was presented only to that generation in Israel. Então, deixe claro na sua mente, esse evangelho do reino só foi oferecido àquela primeira geração de Israel. Now what is the gospel? E o que é o evangelho? It just means good news. Simplesmente significa boas notícias. And the content of the good news must be determined by the context. E o conteúdo dessas boas notícias deve ser determinado pelo contexto. Because we have the gospel of the kingdom. Porque temos o evangelho do reino. We have the everlasting gospel. Nós temos o evangelho There's eterno. the gospel of Christ. O evangelho de Cristo. There's the gospel of God. O evangelho de Deus. There's the gospel of peace. O evangelho de paz. There's the gospel of grace. O evangelho da graça. Is the content of the message the same in each of these? O conteúdo da mensagem é o mesmo em cada um desses? No. Não. And so we need to study the context for each of these to find out what is the content of this good news. E assim precisamos estudar o contexto de cada um para compreendermos qual é o conteúdo dessas notícias. Now, in the Gospel of Matthew, all but one time the word gospel is used for the good news of the kingdom. E no evangelho de Mateus, todas as vezes menos uma, a palavra é usada para falar do evangelho do reino. It's all about the kingdom. Tudo trata do reino. Not about how to go to heaven when you die. Não sobre como ir para o céu quando morrer. So what's the good news about the kingdom? Então, quais são as boas notícias quanto ao reino? Well, it's the concept that the people of Jesus' day had about the kingdom promised in the Old Testament. É o conceito que eles tinham a respeito de Jesus, desse Messias, sobre o reino que viria. Their hope was for the establishment of the promised rule of Messiah. Porque a esperança deles era a respeito do estabelecimento do reino do Messias prometido. And that kingdom that would exalt the Jewish people, E este reino que exaltaria o povo judeu, that would throw off their bondage to the Roman rule under which they lived, que acabaria com o domínio de Roma sobre eles. but the kingdom of heaven did not arrive during Jesus' lifetime because the people refused to repent. Mas o reino do céu não chegou quando o Senhor Jesus Cristo veio, porque o povo de Israel se recusou a arrepender. They refused to meet the spiritual conditions for the kingdom. Eles se recusaram a aceitar as condições para o reino. And most of the people, they just wanted a political deliverance without having to meet any personal requirements of a change of life. E a maioria das pessoas só queriam uma libertação política sem terem que ir de encontro ao que se lhes requeria para entrar nesse reino. It's like saying, do good things for me, give me what I want, but I'm not going to change anything. É como dizer assim, faça boas coisas para mim, dê o que eu preciso, o que eu quero, mas eu não vou mudar em nada. So the kingdom did not arrive because the people refused to prepare for it. E assim o reino não chegou porque eles se recusaram a fazer o que era necessário. Also, there is nowhere in the New Testament that says that the gospel of the kingdom is to be preached during the church age. Além do que, não há lugar algum no Novo Testamento que diz que o evangelho do reino deve ser pregado durante os tempos da igreja. And so there must be a fundamental dispensational distinction made when we interpret the kingdom in Matthew. E assim é necessário fazer uma distinção fundamental de interpretação quando vemos reino dos céus, o reino de Deus em Mateus. So the offer of the kingdom to first century Israel is not the presentation of a gospel
of personal salvation. E assim, a oferta do reino aos judeus em Mateus, no primeiro século, não é um evangelho de salvação. Now, why did Israel reject the kingdom offer? E por que Israel rejeitou essa oferta do reino? John 1:11 says, "He came to his own, and his own did not receive him." João 1:11 diz: veio para o que era seus, mas os seus não para o que era seu, mas os seus não receberam. Now Jesus came and he said the kingdom of heaven is at hand. Bem, Jesus veio e disse: o reino dos céus está próximo. And then in Matthew chapter 5, 6 and 7, he presented the things necessary to prepare for the kingdom. E aí em Mateus 5, 6 e 7, o Senhor Jesus apresentou as coisas necessárias para se entrar no reino. And he's saying that the kingdom is not only physical and political, but it's also moral and spiritual. E ele diz que o reino não é só físico e político, mas também é moral e espiritual. And here, Jesus is simply reiterating what the Old Testament had already revealed. E aqui o Senhor Jesus só está reiterando o que o Antigo Testamento já havia revelado. I mean, you know the Beatitudes. Por exemplo, você sabe as bem-aventuranças. Do you know that those Beatitudes are all found in the Old Testament? Sabia que as bem-aventuranças estão todas no Antigo Testamento? This is not new teaching. Isso não é ensino novo. And Jesus, though, is going to go beyond mere outward observance of the law. E o Senhor Jesus Cristo vai além de uma mera observação da lei. He's saying there's also this aspect of what you think. Ele diz também a esse aspecto de o que você pensa. It's not just don't commit adultery, but it's also don't lust. Não é somente não cometa adultério, mas é também não tenha a luxúria no seu coração. It's not simply a matter of don't murder, but it's also a matter of don't hate. Não é só uma questão de não matar, mas também é uma questão de não odiar. So there are moral and ethical values that must be observed in preparation for the kingdom. E assim há valores morais e éticos a serem observados para se entrar no reino. And this was taught in the Old Testament. E isso foi ensinado no Antigo Testamento. Ezekiel 37:23. Ezequiel 37:23. Okay? They will not defile themselves anymore with their idols, nor their detestable things, nor any of their transgressions. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. I will deliver them from all their dwelling places in which they have sinned, and I will cleanse them. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Then they shall be my people, and I will be their God. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. And David my servant shall be king over them. E o meu servo Davi reinará sobre eles. And they shall have one shepherd. Todos eles terão um só pastor. They shall also walk in my judgments and observe my statutes and do them. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. So you see, even in the Old Testament, when the kingdom was presented, it was clearly revealed that there were standards of morality. Então, mesmo no Antigo Testamento, quando se falava desse reino, deixava-se claro que havia padrões. But when Jesus came, the people didn't want to change. Mas quando Jesus veio, o povo não quis mudar. They're just saying, give us the good stuff, but I don't want to change anything. Eles só estão dizendo, dê-nos o que é bom, mas nós não queremos mudar. But the ones who would be in the kingdom of Christ had to exhibit certain moral qualities. Mas aqueles que viriam a estar no reino de Cristo teriam que apresentar qualidades morais, como aquelas apresentadas nas bem-aventuranças. But Israel was more interested in a physical political kingdom that would overthrow Rome. Mas Israel estava mais interessado num reino físico, político, que destituísse Roma. They were not interested in a spiritual and moral kingdom. Eles não estavam interessados num reino espiritual e moral.
In John 6:15, A expressão é ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. About the expression, you have heard what has been said, but I say unto you. Muitas vezes é entendida como se o Senhor Jesus estivesse alterando o Velho Testamento. Many times is understood as if the Lord Jesus was altering the Old Testament. no, he was not altering it. He was giving the true intent of it. E o Senhor Jesus não estava alterando, ele estava dando o verdadeiro conteúdo e intenção dele. So he was not saying, no, the Mosaic law isn't good enough and now I'm introducing something new. Ele não estava dizendo, olha, a lei mosaica não foi o suficiente, então agora eu vou dar algo novo a vocês. But what he was indicating was just having an outward observance was not sufficient. O que ele estava querendo dizer é que simplesmente observar a lei numa forma exterior não era o suficiente. And in particular, he was pointing this at the Pharisees, E em particular ele estava apontando isso para os fariseus, who were very legalistic as far as observing the outward form. que eram muito legalistas nessa questão de observar o lado exterior. And so Jesus constantly rebuked the Pharisees because they had an outward form of godliness. E assim o Senhor Jesus Cristo sempre corrigiu os fariseus por terem uma forma externa de piedade. Okay. That's why I said you're like whitewashed tombstones. Por isso que ele diz que eles são como túmulos caiados. They're beautiful on the outside, São lindos do lado de fora, but on the inside they're full of dead men's bones and corruption. mas por dentro são só cheios de ossos de pessoas mortas e corrupção. So Jesus is explaining the true intent of the law. E assim o Senhor Jesus está explicando a intenção verdadeira da lei. Okay. So the people of his day, they wanted this political king. E o povo dessa época queria o seu reino político. So in John 6:15, Jesus perceived that they were about to come and take him by force to make him king. E assim em João 6:15, sabendo pois Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar You see, rei, he had just fed the 5,000. porque ele tinha acabado de dar de comer aos 5.000. And the people started thinking, now this is the kind of king we want. E o povo começou a pensar, é esse tipo de rei que a gente quer. So if you had somebody in Brazil that could feed 5,000 people, Se você tivesse alguém no Brasil que pudesse dar de comer a 5.000 pessoas, presidente. Huh? And that's what they were doing with Jesus. They're not interested in the spiritual. e é isso que eles queriam fazer com Jesus. Eles não estavam interessados no espiritual. See, in verse 26, Jesus said, most assuredly I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled. Respondeu-lhes Jesus, no verso 26, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos You fartastes. see, the signs were designed to prove that Jesus is the Christ, the Son of God. Porque veja, os sinais eram para provar que Jesus era o Filho de Deus. And they saw a sign. E eles viram um sinal. But they're not thinking, oh, this must be Messiah. Mas eles não falaram, esse deve ser o Messias. Oh, just give us more bread. Foi só assim, dá mais pão para I don't gente. care how you do it, just give us bread. Não importa como é que funciona isso aí, só dê mais pão. So they are looking for something in the material realm. Eles estavam buscando algo no reino material. And when Jesus is not going to give that to them, then they are going to reject him. E quando Jesus não se dispõe a lhes dar isso, eles o rejeitam. Also, Israel pursued righteousness by way of self-effort rather than by accepting the imputed righteousness that was offered by Christ. E também Israel procurava a mudança pelo seu próprio esforço, em vez da justiça imputada pelo Messias. In Mark 7:13, Jesus denounced the Pharisees Em Marcos 7,13, Jesus denunciou os fariseus.
when he was talking about the law quando ele estava falando sobre a lei and how the Pharisees used the e law, como os fariseus usavam a lei, he said, you make the word of God of no effect through your tradition which you have handed down. ele disse: vocês invalidam a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes. And you do many such things. E fazeis muitas outras coisas semelhantes. So that they would take something that was legitimate in the law and find a way to use it to sin. E assim eles pegaram algo que era legítimo da lei e usaram um jeito formaram um jeito de usar isso ilegitimamente. So they're pursuing a self-righteousness, but not God's righteousness. E assim eles estão buscando uma justiça própria em vez da justiça de Deus. In John 6:28, Em João 6:28, they said to him, "What shall we do that we may work the works of God?" eles lhe perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? What do we have to do to get into heaven? O que é que nós temos que fazer para entrar no céu? Okay, give us a list of works. Dê uma lista do que fazer para nós. Jesus said, "This is the work of God, E Jesus disse: a obra de Deus é esta, that you may believe in him whom he sent." que creiais naquele que por ele foi enviado. There's no work Não há obra for you to do to attain eternal life. que vocês possam fazer para obter a vida eterna. You just put faith in the one that God sent. Só coloquem a fé naquele que Deus enviou. And in Romans 9, E em Romanos 9, 30, the Gentiles who did not pursue righteousness have attained to righteousness, even the righteousness of faith. os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé. But Israel, pursuing the law of righteousness, has not attained to the law of righteousness. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Why? Por quê? Because they did not seek it by faith, but as it were by the works of the law. Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. They stumbled at that stumbling stone. Tropeçaram na pedra de tropeço. The stumbling stone is Jesus Christ, A pedra de tropeço é o Senhor Jesus Cristo. and it's a rock of offense. They were offended by Christ. É uma pedra de ofensa. Eles se ofenderam no Senhor Jesus. Of course, there was always a small remnant that did accept the message of Christ. Claro que sempre houve um remanescente fiel que aceitou a palavra do Senhor Jesus, But the majority of the nation rejected him. mas a maioria da nação o rejeitou. Okay, now we need to come to the final rejection of Christ by Israel. Então agora precisamos chegar à rejeição final de Israel quanto ao Messias. This is found in Matthew chapter 12. Isso está em Mateus 12. Now, what had happened? Let's go to Matthew chapter 12. E o que aconteceu? Vamos dar uma olhada em Mateus 12. And this is something that is very important for us to understand. E isso é algo muito importante para nós compreendermos. All right, and we'll start in verse 22. Vamos começar no verso 22. Jesus had been performing miracles. O Senhor Jesus já vinha fazendo milagres. Then one was brought to him who was demon-possessed, blind and mute. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Now it's not scripture,
but the first century rabbis taught that there were 3 messianic miracles. Não, o que eu vou dizer agora não está nas escrituras, mas os rabis do primeiro século ensinavam que havia 3 milagres messiânicos. They believed that there were others who could work miracles, but that there were 3 miracles that only Messiah would be able to perform. Eles acreditavam que outros poderiam fazer milagres, mas havia 3 milagres que só o Messias poderia fazer. One was to raise a man from the dead. Era levantar um homem da morte. 2, to heal a man who had been born blind. O segundo era curar um homem que tivesse nascido cego. And 3rd was to cast a demon out of somebody who was mute. E o outro era tirar o demônio de alguém que estivesse mudo. Now they practiced exorcism in the time of Jesus. E eles praticavam exorcismo na época de Jesus. They had people who cast out demons, E assim eles tinham pessoas que tiravam demônios, but not out of somebody who was a mute. mas não de alguém que fosse mudo. Because in their system they believed that they had to establish communication with the demon. Porque no sistema deles, eles criam que era necessário estabelecer comunicação com o They had demônio. to be able to talk to him and find out his name. Eles tinham que conseguir falar com ele e descobrir o seu nome. But if one was mute, then they couldn't communicate. Mas se alguém fosse mudo, então não havia como comunicar. Did Jesus raise the dead? O Senhor Jesus ressuscitou o morto? Yes. Sim. Did he give sight to one born blind? Ele deu visão a alguém que nasceu cego? Yes. Sim. Now, here in Matthew 12:22, E aqui em Mateus 12 e we have somebody 22, who is demon-possessed. nós temos alguém que é possesso por He is demônio blind and mute, e ele está cego e mudo, and he healed him. e ele o curou. The blind and mute man both spoke and saw. E esse homem tanto passou a falar quanto ver. So Jesus performed a messianic miracle. E assim o Senhor Jesus realizou um milagre One messiânico. that the Jewish leaders had told the people only Messiah could do that. Do tipo que os líderes tinham avisado o povo que só o Messias poderia realizar. Now people saw this E o povo viu isso. and they were amazed. E eles ficaram maravilhados. Could this be the son of David? É este, porventura, o filho de Davi? Why are they asking about the son of David? Por que eles estão perguntando sobre o filho de Davi? That's the king. É o rei. The Messiah O Messias. would be the son of David. O Messias seria o filho de Davi. Their teachers said only Messiah can perform this kind of miracle. Os seus ensinadores tinham dito, só o Messias pode fazer esse tipo de milagre. And the people say, well, could this be the son of David? Could this be the E Messiah? aí o povo dizia, então será esse o filho de Davi, o Messias? Oh, now the Pharisees have a big problem. Agora tem um problemão para os fariseus. Who told the people that only Messiah could do this? They did. Quem tinha dito ao povo que só o Messias podia fazer isso? Eles próprios. And now they've got to be able to explain. E agora eles vão ter que explicar. Either they're going to have to say, yes, he did this messianic miracle and therefore he's Messiah. Ou eles teriam que dizer sim, ele fez esses milagres e portanto ele é o Messias. I mean, they can't deny the miracle. Porque não dá para negar o milagre. So they've got to come up with an explanation. Então eles têm que vir com uma explicação. And they don't want to admit that Jesus is Messiah. E eles não querem admitir que Jesus é o Messias. And so they invented this lie. E assim eles inventaram essa mentira. Verse 24. Verso 24. When the Pharisees heard it, they said, this one does not cast out demons except by Beelzebub, the ruler of the demons. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. What they are saying is Jesus performed this miracle in the power of Satan. E o que eles estão dizendo é, Jesus fez esse milagre pelo poder de Satanás.
They could not accept this as a messianic miracle. Eles não podiam aceitar isso como um milagre messiânico. And they couldn't deny the miracle. E eles não tinham como negar o milagre. It happened. Estava ali, People aconteceu. saw it. As pessoas viram. No question this was a genuine miracle. Não havia nenhuma dúvida de que isso era um milagre genuíno. Oh, well, yes, he did perform a miracle, but he did it in Satan's power. Ah, sim, ele fez o milagre, mas foi no poder de Satanás. Well, Jesus is going to show them why this is not possible. E então Jesus vai mostrar-lhes por que isto não é possível. It couldn't be that he cast out demons by Beelzebub. Não era possível ele tirar o demônio pelo poder de Beelzebu. Every kingdom divided against itself is brought to desolation. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Every city or house divided against itself cannot stand. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. So if Satan casts out Satan, he's divided against himself. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Hello, you've got a demon, one of Satan's angels, indwelling a man. Então, veja, você tem um demônio, um dos servos de Satanás, habitando numa pessoa, Obviously doing the work of Satan. obviamente fazendo a obra de Satanás. So is Satan going to come and cast out his own demon? E aí Satanás vai vir e vai tirar o seu próprio demônio? Say, no, that doesn't make any sense. Não, isso não faz sentido algum. And then he asks a very interesting question. E aí ele faz uma pergunta muito interessante. If I cast out demons by Beelzebub, by whom do your sons cast them out? Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? You see, because they had, among the Jews at that time, people who were exorcists. Porque eles tinham entre os judeus daquela época pessoas que eram exorcistas. Or they were casting out demons. Estavam tirando demônios. And Jesus said, well, by what power do they cast them out? E Jesus disse, então, por que poder eles expeliram os demônios? How do you know? Como se sabe? But if I cast out demons by the Spirit of God, and I do, Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, e eu estou fazendo isso, when he says if here, he's indicating this is a true condition. porque quando ele diz se aqui, ele está dizendo, olha, isso é uma condição real. Then surely the kingdom of God has come upon you. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. He's making a claim here to be Messiah, the son of David. Ele está fazendo aqui uma declaração, clamando ser o Messias, o filho de Davi. He came announcing the kingdom. Ele veio anunciando o reino. Or how can one enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man and then he will plunder his house? Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e então lhe saqueará a casa? Here Jesus is claiming authority over Satan. Aqui o Senhor Jesus está clamando a sua autoridade sobre Satanás. But these people are going to reject the king. Mas essas pessoas vão recusar o rei. They have already rejected the testimony of the Father. Já rejeitaram o testemunho do Pai. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Este é meu filho amado, em quem muito me comprazo. They have rejected the testimony of Jesus himself that's presented in his message and in his miracles. Rejeitaram o próprio testemunho do Senhor Jesus apresentado em suas mensagens e em seus milagres. Why did Jesus perform miracles? Por que Jesus fez milagres? To feed the hungry? Para dar comida aos famintos? To alleviate the suffering of the sick? Para aliviar o sofrimento dos doentes? No. Não. He did it to establish the fact that he is the Messiah. Ele o fez para estabelecer o fato de que ele é o Messias. Here's the proof. Aqui está a prova. And they rejected the testimony of Jesus. E eles rejeitaram o testemunho de Jesus.
And they reject the testimony of the Holy Spirit. E rejeitaram o testemunho do Espírito Santo. Because Jesus is casting out the demon by the power of the Holy Spirit. Porque o Senhor Jesus está expelindo o demônio pelo poder do Espírito Santo. So he's saying it's black or white. The one who is not with me is against me. The one who does not gather with me scatters abroad. E aí ele diz, é preto ou branco? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Therefore, Por isso, I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven men. vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Every sin, every blasphemy. Todo pecado, toda blasfêmia, No limit on this. não há limite para isso. No matter how horrible the sin, Não importa quanto esse pecado é horrível, it will be forgiven. será perdoado. One exception. Só uma exceção. Blasphemy against the Holy Spirit. Blasfêmia contra o Espírito It Santo will not be forgiven. não será perdoado. Now, I've had people come to me in the past and say, "Oh, I think I've committed the unpardonable sin." Houve pessoas vindo a mim dizendo, eu acho que eu cometi o pecado contra o Espírito Santo e não tem perdão. Oh, pra mim." really? What did you do? Foi, o que você They fez? tell me their sin. E aí eles contam o pecado. You say, well, the good news is that is not the unforgivable sin. Olha, a boa notícia é que esse não é o pecado sem perdão. So, because the unforgivable sin is blasphemy against the Holy Spirit. Porque o pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Now, some people are a little more knowledgeable, and they will come and say, I committed the unpardonable sin, I blasphemed against the Holy Spirit. Algumas pessoas vêm com um conteúdo mais elaborado e falam, olha, eu cometi o pecado imperdoável, eu blasfemei contra o Espírito Santo. Now, to blaspheme means to speak against. E a blasfêmia significa falar contra. So I say, well, what did you say when you blasphemed the Spirit? E aí ele pergunta, o que é que você disse quando blasfemou contra o Espírito Santo? And they'll tell me, E eles me dizem. oh, I've got good news for you. That's not blasphemy against the Holy Spirit. E aí eu digo, olha, eu tenho boas notícias para vocês, não é blasfêmia contra o Espírito Santo. I want to give you some good news tonight. E eu quero lhe dar boas notícias hoje à noite. You cannot commit this sin. Você não tem como cometer esse It cannot pecado. be committed today. Ele não pode ser It cometido cannot be hoje. committed by you. Ele não pode ser cometido It por cannot be vocês. committed by the unbeliever. Ele não pode ser cometido pelo descrente. It's not possible. Não é possível. I've done a lot of reading in my lifetime, Eu já li muito na minha vida and I've talked to a lot of people. e conversei com muita gente. I have never even read somebody who committed this blasphemy against the Spirit. Eu nem sequer já li na minha vida sobre alguém que cometeu essa blasfêmia contra o Espírito. And I've heard some really blasphemous messages, but I've never heard anyone blaspheme against the Holy E Spirit. olha que eu já ouvi umas mensagens muito blasfemas, mas nunca ouvi ninguém blasfemar contra o Espírito. What is that blasphemy against the Spirit? E então o que é essa blasfêmia contra o Espírito? It's to say that Jesus performed his miracles in the power of Satan. É dizer que Jesus realizou os seus milagres no poder de Satanás. And even the people who worship Satan won't say that. Nem os adoradores de Satanás dizem isso. Even they won't say it. Nem eles dizem isso. I've never heard anyone say, oh yeah, Jesus performed a lot of wonderful miracles, but he did it in the power of Satan. Nunca ouvi ninguém dizer, Jesus fez milagres maravilhosos, mas fez no poder de Satanás. But this generation did. Mas essa geração fez isso. And the Jewish people have had this tendency throughout their history to follow the leader. E os judeus, através de toda a história, tiveram essa tendência de seguir o líder.
Have a good leader, follow the leader. Tem um bom líder? Segue o líder. Bad leader, follow the leader. Mau líder? Segue o líder. And there are many Jews today, if you talk to them and tell them about Jesus Messiah, E há muitos judeus hoje, se você conversar com eles e dizer sobre Jesus, o Messias, there's one answer that they have so very often. há uma resposta que com muita frequência eles vêm. If Jesus was the Messiah, why did our rabbis not tell us? Eles dizem, se Jesus era o Messias, por que os nossos rabinos não nos dizem isso? Of course, a false teacher may lead you astray, but ultimately you are responsible for your own decision. É verdade que um falso ensinador pode te desviar, mas no final das contas você é responsável pela sua escolha. And also, this sin was one that was committed only by first century Israel. E com certeza este pecado foi um cometido somente pelo Israel do primeiro século. Jesus is not here on the earth today performing miracles. O Senhor Jesus não está aqui na terra hoje fazendo He milagres. is not here on the earth today offering the kingdom. Ele não está hoje aqui na terra oferecendo o reino. So it's not even possible to commit this sin today. Então nem sequer é possível cometer esse pecado hoje. In verse 32, anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him. No verso 32, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. But whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him, either in this age or in the age to come. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado nem neste mundo, nem no porvir. If you say Jesus performed his miracles in Satan's power, there's no forgiveness for that. Se você disser, o Senhor Jesus fez os seus milagres no poder de Satanás, não há perdão para isso. And with this, Jesus is pronouncing doom upon that generation of Israel. E com isso, o Senhor Jesus está pronunciando a condenação sobre aquela geração de Israel. Okay, it's too late now. Está dizendo, agora é tarde demais. I am not going to establish the kingdom now. Eu não vou estabelecer o reino agora. This is a sin that will not be forgiven, Este é um pecado que não será perdoado, but instead you are going to face judgment. mas em vez disso vocês vão ter que enfrentar o julgamento. Either make the tree good and its fruit good, or else make the tree bad and its fruit bad. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. The tree is known by its fruit. Porque pelo fruto se conhece a árvore. So he says, you brood of vipers, E aí ele diz, raça de víboras, you sons of snakes. seus filhos de cobras. How can you, being evil, speak good things? Como podeis falar coisas boas sendo maus? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Porque a boca fala do que está cheio o coração. This shows what's in your heart. Isso mostra o que está no seu coração. The good man out of the treasure of his heart brings forth good things. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, An evil man out of the evil treasure brings forth evil things. mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. But I say to you that every idle word men may speak, they'll give an account of it in the day of judgment. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. They have rejected their Messiah, Eles rejeitaram o seu Messias, and by their blasphemy against the Holy Spirit, e por sua blasfêmia contra o Espírito Santo, that generation will not be forgiven. aquela geração não será perdoada. Does this mean that individuals could not be saved Isso significa que indivíduos não puderam ser salvos after this time? depois desse tempo? The answer is no. A resposta é não. There were people who were saved after this time. Houve pessoas salvas depois desse momento. For example, Saul of Tarsus. Por exemplo, Saulo de Tarsis. But as a nation, they have rejected their Messiah, and their sin will not be forgiven.
Mas enquanto nação, eles rejeitaram o seu Messias e o seu pecado não será perdoado. By your words you will be justified, by your words you'll be condemned. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. And what were their words? What came out of their mouth that came from the heart? E quais foram as suas palavras? O que é que veio da sua boca vindo do coração? Jesus performed miracles in the power of Satan. Jesus fez milagres no poder de Satanás. Those are your words, Essas são as suas palavras and they're going to condemn you. e elas vão te condenar. And that sin is not going to be forgiven. E este pecado não será perdoado. And then some of the scribes and Pharisees said, "Teacher, we want to see a sign from you." Então alguns dos escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. They had just seen a sign. Eles tinham acabado de ver um sinal. Well, why should we listen to what you say? Why should we believe you? Give us a sign. Como quem diz, por que nós deveríamos dar ouvidos a você? Por que deveríamos crer? Dê-nos um sinal. An evil and adulterous generation seeks after a sign. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Do you have these people that put up their tents and advertise signs and wonders? Tem essas pessoas que montam uma barraca e colocam lá sinais e milagres. Do you have those here? Tem desses aqui? Do you? Jesus said it's an evil and adulterous generation that seeks a sign. E Jesus diz, uma geração má e adúltera pede um sinal. He said, I'm not going to perform any miracle for you. I'm not going to give you a sign. Ele está dizendo, eu não vou fazer nenhum milagre, não vou dar nenhum But there sinal a will be vocês. one. Mas haverá um, The sign of the prophet Jonah. o sinal do profeta Jonas. He's saying, I'll give you a sign. It's my resurrection. Ele disse, eu vou dar um sinal para vocês, é a minha ressurreição. You know what's going to seal your eternal destiny? É como dizendo, sabe o que é que vai selar o seu destino eterno? I'm going to rise from the dead. Eu vou levantar dos mortos. Just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Okay, that will be the sign. Esse será o sinal. The men of Nineveh will rise up in the judgment with this generation. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração. Now notice this expression, this generation. He's going to repeat it several times. E perceba a expressão esta geração, ele vai repetir várias vezes. Who are the men of Nineveh? Quem foram os ninivitas? They were Gentiles. Eles foram gentios. They were Assyrians. Eles foram assírios. And Jonah took the message to them. E Jonas levou-lhes a mensagem. And he said, those people, those Gentiles, are going to rise in judgment against this generation. E ele disse, aqueles ninivitas, aqueles gentios se levantarão contra essa geração. Because they repented at the preaching of Jonah. Porque se arrependeram com a pregação de And a Jonas. greater than Jonah is here. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. That's Jesus. É Jesus. But he's saying at the judgment, Mas ele está dizendo, no julgamento, no these juízo, Gentiles are going to condemn you. esses gentios os condenarão. The Queen of the South, we have another Gentile. A rainha do sul, temos aqui uma outra gentia. She's the one that traveled more than 2,000 kilometers to hear the wisdom of Solomon. Ela é aquela que viajou mais de 2.000 quilômetros A Gentile woman. para ouvir de Salomão, uma mulher gentia. And she's going to rise in judgment against this generation. Ela se levantará no juízo contra essa geração. She heard the message, she responded to it. Ela ouviu a mensagem e ela reagiu A positivamente. greater than Solomon is here, that's Jesus. E maior do que Salomão estão aqui. When an unclean spirit goes out of a man, Quando o espírito imundo sai do homem, he goes through dry places seeking rest and he finds none. anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. So here's a man, he was demon possessed. Então, eis aqui um homem que estava possuído por demônio. And the demon goes out. He wasn't cast out, he just left.
E o demônio saiu, não é que ele foi expelido, ele saiu, He was looking for a new house, procurando uma nova casa, but he didn't find one. mas não encontra. So he said, I'll return to my house from which I came. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. And when he comes, he finds it empty, swept and put in order. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. So he comes back to that man, and there's been no other spirit who has entered it, whether the Holy Spirit or unclean spirit. Ou seja, ele volta para esse homem e nenhum outro espírito entrou nesse homem, seja o Espírito Santo ou qualquer outro espírito. And he goes and he takes with him 7 other spirits more wicked than himself. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Okay, now he's got some roommates. Agora ele arrumou uns colegas de quarto. And they enter and they dwell there. E entrando, habitam ali. And the last state of that man is worse than the first. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Yeah, before he had 1 demon. Porque antes tinha um demônio. Now he has 8. Agora tem 8. He's much worse off. He's much more. Worse. A situação dele ficou muito pior. So shall it be with this wicked generation. E assim será com essa geração má. What has happened? O que aconteceu? Jesus came. Jesus veio. They rejected him. Eles rejeitaram Jesus. And they have nothing in themselves. E eles não têm nada em si. And what is going to happen to Israel? E o que vai acontecer a Israel? About 40 years later, Por volta de 40 anos depois, the entire nation will be destroyed. a nação inteira é destruída. After a 3-year siege by the Romans, Depois de 3 anos de cerco pelos romanos, in which hundreds and thousands of Jews died of starvation, quando centenas e milhares de judeus morreram de fome, over 1 million Jews died in that siege. mais de 1 milhão de judeus morreram naquele cerco. And the Romans came in, E os romanos entraram, they took the people captive, levaram as pessoas cativas, the ones they didn't kill, aqueles que eles não mataram, and they destroyed the city completely. e eles destruíram a cidade completamente. They destroyed one of the most magnificent buildings ever constructed. Destruíram um dos prédios mais magníficos jamais construídos, The temple. o templo. Not one stone was left on another. Nem uma pedra foi deixada sobre outra. And we were talking about a building that was huge. E nós estamos falando de um prédio enorme. Not one stone was left. Nenhuma pedra deixada. The last state was worse than the first. O último estado foi pior do que o primeiro. They are much worse off now than they were before Jesus came and Eles estão numa presented condição himself. muito pior agora do que antes do Senhor Jesus Cristo ter vindo. So it will be with this wicked generation. E assim será com essa geração má. Okay. Let's take a break. Vamos ter um intervalo?